No vídeo de hoje eu trago para você aí uma resenha do livro O ABC da Bauhaus. A Bauhaus e a Teoria do Design. Esse livro é dos autores Ellen Lupton e Albert Miller e é uma publicação da editora Gustavo Gilli, mais conhecida aí pelas iniciais G&G, ok? E vale destacar que esse livro aqui ele foi publicado originalmente em 1991 e agora no centenário da Bauhaus ele está sendo publicado novamente, tá ok? Mas antes de eu dar sequência aqui, deixa eu me apresentar. Caso você não me conheça, o meu nome é Matheus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro Desenhista, Como Ganhar Dinheiro com o Seu Talento, fundador do Desenho Online e também autor do curso de desenhoonline.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens, inclusive através do Chibi, tá ok? Tem o link na descrição, clica lá e começa já. E vale destacar que se você fizer parte aí do nosso curso, você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde você vai poder justamente tirar suas dúvidas comigo, tá? É um grupo inclusive secreto. Então clica lá e começa já. E vamos falar então aí desse livro muito bacana, tá? Igual eu sempre falo para o pessoal, se você quiser ter uma noção do que tem dentro do livro, confere aí, ó, a quarta capa que tem praticamente uma breve sinopse, ou se você puder abrir ou conferir um pouco do conteúdo na internet, quiser saber o que tem dentro, confere no caso o índice ou sumário, tá? Então a gente vai ter de início aqui, ó, prefácio da nova edição, o ABC do Bauhaus, a Bauhaus e a teoria do design, escola elementar, dicionário visual, o nascimento de Weimar, tipo universal de Herbert Bayer em seus contextos históricos. Apêndice, o gênero do universal. Bauhaus, um teste psicológico. Triângulo e o círculo em relação ao quadrado. Psicanálise e geometria. Design em N dimensões. Para além do triângulo, quadrado, bolinha, no caso Bauhaus, geometria fractal. Então, de início, você vai ter contato aqui com o prefácio da nova edição, tá? Que é uma apresentação aqui que os autores fizeram, tá? Dessa obra. Então, no caso aqui, vai estar contextualizando um pouco dos impactos da própria Bauhaus, tá? Então, é bem interessante para você saber o que tem aqui dentro, tá? Então, eles colocam aqui. Então, ó, a Bauhaus é a teoria do design que vai ser desenvolvida aqui, tá? Aqui você tem uma cronologia de fatos relacionados a Bauhaus na história, tá? Então, tem até as datas aqui. Outra coisa, escola elementar. Então aqui praticamente explica um pouco da origem dos métodos utilizados aí na escola de Bauhaus, tá? Que inclusive influenciou muito o design, tá? Mas muitos dos conceitos assim, eles foram extraindo da vanguarda, né? Que no caso falava sobre design até antes deles, né? Que foi introduzida também no século XIX, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, aqui, ó, algumas bases tiradas de Friedrich Froebel, né? Que no caso foi um educador que inclusive fez as bases do que a gente conhece hoje como jardim de infância, tá? Aqui então a gente tem o design do símbolo da Bauhaus, né, feito em 1923, tá? Que no caso é um círculo, triângulo e quadrado, tá? Depois aqui a gente tem, para ter uma noção aqui, ó, diagrama curricular do que era ensinado num curso básico, tá? Na escola de Bauhaus. E vale destacar uma coisa que eu achei bem interessante, que era utilizado em Bauhaus também, ó. Olha que interessante, ó. Os reformadores educacionais costumavam usar a metáfora que compara a criança a uma semente. A educação tem o papel de nutrir a semente até dar frutos. Esse jardim da infância era tão metafórico quanto literal. Logo no início de sua carreira como professor, Froebel descobriu a importância da atividade lúdica na educação e deu ao jardim de infância um papel central em sua psicologia. Ele também privilegiava o desenho como um modo especial de cognição. Então nessa época aqui valorizava muito o desenho em si, não era só coisa dele não, tá? Então nesse sentido influenciou muito, tá? Inclusive, ó, aqui fala, por exemplo, ó, o desenho no século XIX, tá? Já tinha um pouco desse caráter simplista, tá? No caso aqui o método que utilizava grid, né? Olha que interessante. Com o desenho de pontos. Aqui tem um esquema do próprio Froebel, né? Olha lá, os dons e ocupação de Froebel. No caso seriam os dons isso aqui, ó. Um cubo cheio de repartições, tá? Que no caso dava para criança, né? E isso daqui era muito interessante porque desenvolvia muito a questão da criatividade. Então, são uns exercícios bem interessantes assim que se você parar para pensar, até as crianças hoje em brinquedos assim, que é de montar, né? Isso vai gerando uma certa base para a criança para que no futuro algumas coisas assim, em termos de criatividade, de soluções, já seja mais bem embasado desde cedo. Então, nesse sentido agrega muito, tá? Então a gente tem aqui, ó, os dons, né? Olha lá.
Parece um brinquedo, mas tem um caráter muito lúdico, educativo, tá? E é bem interessante. E no livro aqui trata de descrever um pouco desses processos. Ó. Tem alguns grids aqui, né? Um esqueminha de furar papel, tá? Olha, esse caráter simplista é muito interessante, né? No caso, construtores de modelos, né? Mecânicos até, combinações, né? Articulações, tudo isso ia nutrindo a criança, a gente pode dizer assim, né? Então tem agulha aqui, tem uma cortiça. A recepção do jardim de infância. Aqui tem até uma foto da escola aí do próprio Friedrich Froebel, né? Que no caso tinha os dons que ele utilizava para trabalhar isso nas crianças, né? E era bem interessante porque elas tinham contato com algumas oficinas, tá? E isso enriquecia muito para a experiência dela, inclusive isso impactou muito o mundo e era muito utilizado aí na escola de Bauhaus, tá? Olha lá, expressionismo e racionalismo na Bauhaus, a recepção de Bauhaus, né? Dicionário visual. Aqui você vai ver um pouco aí do que era utilizado aí na escola de Bauhaus, tá? Explicando um pouco sobre cada coisa, dando exemplos, né? No caso aqui gráficos, ponto, plano, né? No caso alguns professores da época, né? Como que viam isso, como que falavam disso, como que ensinavam disso, né? Então tem alguns conceitos aqui que você vai ter contato que é muito interessante. A questão do grid, no caso linguagem, e suas séries de relações verticais e horizontais, tá? Exemplos com alguns materiais já existentes, para você entender melhor, olha só. No caso aqui um pouco sobre o nascimento da cidade alemã de Weimar, tá? Que passava na época praticamente por uma crise econômica, todo mundo, né? Então assim, tinha uma necessidade aí de trabalhar bem a questão do design para influenciar a indústria, né? Para melhorar a questão da arquitetura, fazer as coisas por um preço mais barato, então tinha que simplificar um pouco. Então nesse sentido assim, agregou muito a questão aí do próprio Walter Gropius, né? Gropius, aliás, Walter Gropius. E o curioso, ela até tem uma passagem bem interessante, ó. Escrevendo que, após ter passado anos como soldado no fronte, estava pronto para recomeçar a construir a sua vida. Walter Gropius manifestou seu desejo de dirigir a Escola de Artes e Ofícios de Weimar. No caos em que se encontrava a Alemanha, havia esperança de que, por meio de uma nova arte, pudesse ser criada uma nova ordem, né? Gropius convocou uma unificação das artes. As antigas escolas de arte não conseguiam criar essa unidade. Escreveu ele: como poderiam, se a arte não pode ser ensinada? Elas precisam se fundir à oficina novamente. Tá? Então, assim, foi um processo bem interessante porque deu uma aprimorada no design, uma valorizada nele, inclusive, cara. Inclusive, aqui, ó, a gente tem um outro tópico aqui, um próximo capítulo, que é tipo universal de Herbert Bayer em seus contextos históricos. Porque o Herbert Bayer, ele foi um aluno da escola de Bauhaus, tá? E que, no caso, ele resolveu simplificar aí a parte tipográfica, né? E ele conseguiu. No caso, ele trabalhou em cima aí das fontes romanas, né? Ele preferiu elas do que as outras que eram, por exemplo, mais, no caso, góticas, né? E ele conseguiu simplificar. Você pode ver hoje que esse conceito aí dessas fontes mais limpas, né, mais legíveis, ele começou a trabalhar muito bem trabalhado, influenciou uma série de outros designers, tá? E a solução dele foi muito interessante porque ajudou também a baratear alguns processos, né? Otimizar processos. Então, olha só, aqui você vai ver o relato de algumas fontes, né? Como que elas foram, como foi o processo para chegar nelas, né? Algumas lapidações, algumas modificações, olha só que interessante. Apêndice, o gênero do universal. Aqui tem uma espécie de silogismo aí, no caso, que Freud faz entre a dependência do filho para a mãe, né? A relação do pai também, e qual que é a relação que isso tem com o design, né? E a importância de algumas coisas que eu não vou falar o que tem no livro aqui, tá? Então é bem interessante nesse ponto, tá? Depois um teste psicológico foi feito com diferentes profissionais, tá? Sobre essa própria teoria aqui de associação do triângulo, quadrado e o círculo, tá? Então no caso aqui, ó, tem com o designer gráfico, escritor, depois lá historiadora, etc. Então é bem interessante nesse sentido. E tem umas associações aqui também entre a geometria e a psicanálise, tá? Depois design em N dimensões, 2D, 3D, tá?
Então, para você que quer entender um pouco aí do Bauhaus e principalmente os impactos dele aí na sociedade, no design, agrega muito. Tem a questão, por exemplo, para além do triângulo, quadrado, círculo, né? Geometria fractal. Aqui faz uma associação de explicação com a própria Samambaia para você entender. Inclusive, essa teoria do fractal mesmo não é da escola do Bauhaus, tá? Mas era utilizada e é bem interessante para você compreender porque essa escola ela tentava praticamente teorizar uma série de fenômenos que acontecem aí, né, nessa questão visual, tá? Às vezes está te influenciando e você não sabe por que é utilizado aí no design, na indústria, em produtos, ou sei lá, na arquitetura. E é um design simplista, tá? E que tem o objetivo assim de ser bem objetivo, e ele resolveu uma série de problemas, né? Principalmente nessa época que passava aí por uma crise econômica, né? No caso de todo mundo, principalmente aí no caso onde aconteceu a escola, que foi em Weimar, tá? Então assim, é bem interessante esse livro aqui no centenário aí do Bauhaus, vai te agregar muito, tá? E não falando do aspecto mais importante, mas não deixa de ser importante, eu vou falar aqui do aspecto físico do livro. Ele tem uma capa aí de aproximadamente 250 gramas, tá? Um miolo aí com 150 gramas de espessura, em papel couché, tanto a capa quanto o miolo, tá? O miolo é colorido. Ele mede mais ou menos 21 por 25 centímetros e meio de comprimento, tá? E tem 71 páginas. Então, para você que quer entender um pouco do Bauhaus e os impactos dele na sociedade, no design, na arquitetura, na indústria, etc., é bem interessante, principalmente a origem dele, tá ok? E também a teoria que está por trás, né? Porque esse livro aqui também ele fala um pouco sobre alguns elementos que estão aí por trás aí do Bauhaus, tá ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, que ajuda bastante. Se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho para ativar as notificações, porque assim quando eu postar vídeos novos, você vai ficar sabendo, tá ok? Então ficamos por aqui. Não, lembrando do nosso curso de desenho online.net. Quer aprender a desenhar, inclusive criar os seus próprios personagens, participar do nosso grupo no WhatsApp? Então começa clicando no link aqui na descrição, tá? E começa já o nosso curso, tá ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.